Momentos de Fé com o pastor José Passinato. Bom, nós estamos aqui no nosso momento de fé e eu quero compartilhar com vocês nesse lugar diferente, bonito, né? Onde nós estamos aqui no Mole Norte de Balneário Camboriú, no mar, um pouquinho a respeito de fé. A Bíblia diz que os discípulos também tiveram um momento especial onde tiveram um grande ensinamento de fé com o mar, né? Em um momento de adversidade na vida deles. Eu quero ler para vocês capítulo 14, a partir do versículo 22 do livro de Mateus, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E indo caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, o vendo andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamou: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subiram ambos para o barco e o vento cessou. Bom, essa é uma passagem bastante conhecida, onde Jesus entra e caminha sobre as águas, né? A Bíblia diz que os discípulos enfrentaram um mar muito parecido com esse que nós estamos vendo hoje, só que, porém, à noite, né? Eles estavam naquele barco, passando o mar, atravessando aquele mar, e à noite veio uma tempestade, veio um momento difícil, e as ondas começaram então a açoitar aqueles barcos. E essa passagem nos mostra alguns tipos de fé que nós podemos desenvolver na nossa vida. O primeiro tipo de fé que eu quero chamar a sua atenção é aquela fé que você tem em você mesmo. Eu quero que vocês lembrem que os discípulos, eles eram pescadores, eles conheciam de mar, e com certeza quando começou ali aquelas ondas, eles começaram a usar as suas técnicas. Olha, coloque assim a proa diante das ondas, faça isso, reme aqui, faça de outro jeito. Eles tentaram usar toda a sua técnica, tudo que eles conheciam. Eles tinham fé no conhecimento deles, e muitas vezes nós temos assim também, uma fé no nosso conhecimento. Não, eu sei que eu vou sair dessa situação, eu tenho capacidade, e isso é muito bom, uma fé em você mesmo. Nós chamamos a fé em nós mesmos, e essa fé nós precisamos ter também. Mas eu creio que quando a situação não acalmou, quando mesmo a fé em nós mesmos, na nossa força, na nossa capacidade, quando ela não é suficiente, então uma outra fé é gerada, a fé no resgate. E eu creio que muitos deles, ali dos discípulos, começaram: poxa, Jesus podia estar aqui, não, mas eu sei que Deus vai nos salvar, eu sei que Deus não é a nossa hora de morrer. E talvez muitos de vocês estão passando por uma situação assim, e você tem uma fé no resgate, que Deus vai fazer alguma coisa, e você está esperando. Mas essa é uma fé passiva, essa é uma fé que espera, essa é uma fé que espera que algo aconteça. Mas eu quero te falar a respeito de um terceiro tipo de fé que nos chama a atenção nesse texto, a fé que Pedro teve. A Bíblia diz que Jesus veio caminhando sobre as águas, e a tempestade ainda continuava, as ondas ainda estavam altas. E quando Pedro olhou e viu que era Jesus, ele não teve dúvidas. Ele disse: Jesus, deixa eu ir ter caminhando contigo, deixa eu caminhar sobre as águas também, posso ir aí contigo? E naquele momento Jesus olhou para os olhos de Pedro e disse: vem, Pedro, vem. E ele pulou sobre a borda do barco e começou a caminhar sobre as águas. E é essa fé que eu quero compartilhar com você, a fé que caminha sobre as águas. Talvez hoje você está passando por uma tempestade, talvez hoje você esteja passando por um momento turbulento na sua vida, mas o Senhor Deus quer gerar uma fé que vai fazer com que você caminhe sobre esse momento turbulento, caminhe sobre a tempestade. Pastor, mas se a tempestade não passar? Se ela não passar, você vai caminhar sobre a tempestade e você vai, pela fé, ter vitória. Mesmo tendo problemas, você vai ter vitória sobre este problema. E a Bíblia diz que a tempestade pode até durar uma noite, mas pela manhã vem a bonança. Eu quero que o Senhor Deus, neste dia de hoje, gere essa fé no seu coração. Talvez o seu problema não passou, mas você pode caminhar sobre esse problema. Que Deus te abençoe muito e que você possa buscar do Senhor essa fé que age, essa fé que se lança, essa fé que caminha sobre as adversidades, essa fé que vence, em nome de Jesus.